Pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para falar sobre a luta principal do One Championship, que terminou agora há pouco. Tivemos o brasileiro Adriano Moraes, campeão peso mosca, defendendo o seu cinturão contra o ex-campeão peso mosca do UFC, Demetrious Johnson, que aliás tem um monte de recorde lá no UFC até hoje, né? Então é um dos maiores da história. Eu falei sobre essa luta aqui antes dela acontecer, trouxe o favoritismo do Demetrious Johnson, que estava ali cerca de 80-20, né? Eu tinha concordado com o favoritismo do Demetrious Johnson, não na mesma proporção. Enfim, eu falei aqui no vídeo antes da luta, quem assistiu sabe, né, o que eu falei. Só que eu tive uma surpresa muito agradável. O brasileiro lutou bem demais e venceu, e por nocaute ali no segundo round. Realmente eu fiquei muito feliz com a vitória do Adriano Moraes, né, do Miquinho. Eu fiz uma live aqui recentemente, né, onde ele participou, né, eu, o Rafael do MMA Hoje, ele tava, o Nathan Schulte, campeão do PFL. Enfim, é um moleque muito gente boa e eu fiquei muito feliz com a vitória dele. Falando sobre a luta, né, ali no primeiro round ele começou com uma movimentação lateral excelente, né? Ele ficou girando o tempo inteiro, ele é bem mais alto ali que o Demetrious Johnson, então ele dificultou o Demetrious de encontrar ele ali para conectar os golpes, seja soco, seja chute, sejam as entradas de queda. Então ele ficou o tempo inteiro com uma movimentação ali excepcional, sem parar. Eu fiquei até com um pouco de receio, né, enquanto eu estava assistindo, se ele conseguiria manter essa movimentação absurda por 5 rounds, né? Mas enfim, estava funcionando, ele ficou usando ali, ficou na distância, tomou alguns chutes, também conectou alguns, então estava bem parelho o primeiro round, só que ele conseguiu ali em determinado momento, né, meio que faltava pouco menos de 2 minutos, ele conseguiu meio que grudar ali no Demetrious Johnson, tentou atacar a perna, né, para buscar uma finalização. O Demetrious meio que tentou se defender também pegando uma perna dele, só que no final das contas o brasileiro conseguiu ficar por cima e ficou ali controlando por cima e tal até acabar o round. Então isso meio que, na minha visão, desequilibrou o round e deixou o round ali a favor do brasileiro. Então para mim ele tinha ganho esse primeiro round, né? E ali no segundo round começou com a mesma coisa, né? O brasileiro ali movimentando demais, girando o tempo inteiro. E isso que tem um detalhe, o Demetrious Johnson é um cara que tem uma movimentação também excepcional, para vocês verem como o brasileiro estava ligado na tomada 220, girando ali, realmente evitando o jogo do Demetrious. Foi muito eficiente nisso. Aliás, o próprio Demetrious elogiou depois na entrevista, na sequência ali da luta, né? Ele falou que o brasileiro é um cara duro, que foi muito bem ali no controle da distância, na movimentação. Enfim, falou o que não tinha como não falar, né? Porque realmente foi muito bem aí o Adriano, né? Então ele continuou ali basicamente evitando os golpes do Demetrious, né? E teve um momento ali quando o Demetrious foi se aproximar, né? Que o brasileiro tentou uma joelhada voadora, não pegou o joelho em si, mas quando o joelho estava subindo, pegou meio que a canela ali. O Demetrious tentou agarrar a perna, até conseguiu segurar, mas logo na sequência soltou. Só que quando ele soltou e tentou encurtar, né, continuar encurtando a distância, o brasileiro conseguiu ali colocar um upper de direita que entrou, né, no Demetrious. Demetrious deu uma falseada, né, uma caída ali, e aí na sequência, com o Demetrious meio que no chão, né, tentando ali meio que se levantar, o brasileiro aplicou um golpe que no UFC é ilegal, né? A gente viu recentemente o Peter Yan perdendo o cinturão por conta disso, mas no One não é proibido. Então o brasileiro colocou uma baita joelhada na cara do Demetrious, com o Demetrious caído no chão, e aí a joelhada entrou, o Demetrious já virou o olho ali, meio que apagado, né? E aí o juiz interrompeu a luta. Então assim, o irônico da coisa é que quando teve essa joelhada do Peter Yan, que era o campeão, né, peso galo, perdeu o cinturão pro Aljamain Sterling e tal, enfim, toda aquela confusão, o Demetrious deu uma declaração dizendo que ele era a favor, que ele é a favor desse tipo de golpe, da liberação desse golpe, então que ele era a favor, né, que liberasse lá no UFC e tal, e agora ele acabou perdendo justamente para esse golpe, né, então é um pouco irônico, né, e enfim, foi uma luta muito interessante. Realmente o Demetrious não errou muito, na minha opinião, é isso que é incrível, por isso que eu fiquei feliz com a performance do brasileiro, porque o Demetrious, sinceramente, fez o plano certo. Ele estava tentando cercar o brasileiro, estava tentando se aproximar, e em alguns momentos conectou algum chute baixo. Então tava uma luta parelha, como eu disse ali no primeiro round. O brasileiro, para mim, virou porque terminou o round controlando por cima, né, por mais de 1 minuto ali, mas tava um round muito parelho, né? O Demetrious tentando colocar um overhand ou outro, enfim, tava tentando se encontrar. O brasileiro com bons chutes ali, principalmente na linha de cintura, também tava bem habilidoso ali nos chutes, enfim. E aí quando o Demetrious foi tentar
encurtar, né, dessa vez no segundo round e tal, foi quando ele acabou tomando esse upper, caindo e aí tomando a joelhada ali, né? Então realmente foi uma performance brilhante do Adriano, realmente, como eu falei, nas bolsas ele era muito zebra, era natural ele ser zebra, né? Porque é um ex-campeão do UFC que tem recorde de defesa de cinturão, que tem, enfim, recorde de finalizações na categoria, é o Demetrious Johnson, né? Um cara mais que tem muitas lutas contra nomes que, querendo ou não, né, no cartel dele, lá no UFC, são os nomes mais conhecidos, então era natural que o brasileiro fosse zebra. Para mim não era tão zebra, mas eu não achava ele favorito, né? Então, aliás, era bem difícil achar alguém que colocava ele como favorito, e a graça é essa, porque a gente vê na hora da luta, essa é a graça do MMA, a gente vê um favoritismo 80-20 e o cara como o Demetrious Johnson, o nível que ele tem ser nocauteado ali no segundo round. E na entrevista pós-luta, o brasileiro, né, também acabou aí elogiando o Demetrious Johnson, né, enfim, porque até antes da luta, quando eu conversei com ele, ele falou a mesma coisa, né, falou, pô, é o Demetrious Johnson, tipo, assim, é um cara que, como ele disse na entrevista logo após a luta, que ele cresceu assistindo. Então, assim, é um cara que, é aquela coisa, você lutando contra o seu ídolo, né, então, realmente, o Adriano não conseguia nem se conter direito ali na entrevista, ele estava empolgado, não conseguia, ele falava, mas às vezes se perdia ali no que estava falando, dava risada, enfim, estava realmente empolgado com a vitória, porque imaginem vocês, né, você é campeão do One Championship, né, tem ali todas as suas conquistas, né, e você chega o cara do UFC numa troca ali, né, que teve e tal, não sei o que, enfim, chegou ali e aí você luta com um cara que era o maior ali, que inclusive tem recordes até hoje no UFC, como eu disse, para mim um dos melhores lutadores da história, e o brasileiro vencer da forma como ele venceu, e foi o que eu falei, o maior mérito ainda é que o Demetrious Johnson não lutou mal. Porque às vezes acontece, né? O cara lutou meio mal e tal, e você fica, pô, ganhou, mas pô, o cara também não foi o cara. Às vezes tem isso, né? Falar, o cara perdeu, mas pô, o cara tava estranho, né? Tem, enfim, várias lutas que essa sensação acontece. Mas nesse caso, quem assistiu a luta aí, você que assistiu a luta, você pode comentar aqui embaixo. O que o Demetrious Johnson, ele lutou mal? O que ele errou? Né? Ele não errou nada, né? A questão foi que foi mais mérito ali do brasileiro de entrar com o upper do que demérito do Demetrious. É claro que o Demetrious poderia ter tentado evitar o golpe, poderia, mas assim, foi na hora que ele foi encurtar ali, aconteceu, acabou entrando, mas eu falo no geral, né, no plano de jogo, até na execução ali, o Demetrious estava fazendo certo. Era uma luta de 5 rounds, estava tentando cercar, a movimentação dele estava boa, estava realmente tentando enquadrar ali o brasileiro, conectando um chute ou outro e tal, tentando queda, mas enfim, o brasileiro aliou a vantagem física dele de ser mais alta, perna comprida, braço comprido, aliou isso com movimentação, com bons golpes na longa, enfim, e ele tem um jiu-jitsu muito bom, então foi com um plano de jogo e uma execução perfeita o brasileiro, sensacional. O resultado acho que não podia ser melhor, não conseguiria imaginar uma vitória melhor do que nocautear o Demetrious Johnson, que não tinha nenhum nocaute na carreira, né? Não tinha nenhuma derrota por nocaute. Então assim, o Adriano fez algo que nem o Dominick Cruz, quando venceu o Demetrious, conseguiu fazer. Então realmente o brasileiro tá de parabéns, show de bola, fiquei muito feliz. O cinturão continua aí com um brasileiro, né? O que é muito legal. Comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você achou da luta, o que você achou da performance do Adriano Moraes. Eu vou ver se em breve aí eu consigo fazer uma nova live dessa de sexta-feira, às 10 da noite, né? Se ele consegue entrar justamente para falar aí sobre a luta e tal. Enfim, vamos ver. Comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa o like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho. Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!